Presentamos El Templo Viviente. A continuación. Queremos dar as boas-vindas a você que nos está acompanhando nesse programa especial. Que Deus te abençoe muito, meu irmão, minha irmã, e que nós possamos ter a bênção do Senhor ao abrir a sua palavra. Outra vez queremos dizer que estamos preparando muitos materiais para você poder receber esta mensagem da verdade presente e poder entender a mensagem especial dos 3 anjos de Apocalipse 14. Estamos estudando hoje um tema muito especial que é a relação do santuário com o Espírito Santo. Assim que hoje nós vamos ter um tema muito importante, por isso nós devemos começar com reverência e com uma palavra de oração. Querido Pai, nós te louvamos, Senhor, pela Tua palavra, te agradecemos muito, Senhor, por considerar-nos para esta hora, para pregar esta mensagem solene. Abençoa, Senhor, Teu povo em toda a terra, abençoa os pregadores, abençoa, Senhor, as almas sinceras, prepara-nos a todos para a Tua vinda. Pedimos esta unção em nome de Jesus. Amém. Outra vez queremos dar as boas-vindas a você que nos está acompanhando e te convidamos a ver todo o material que estamos preparando, tanto de Reforma Pro Saúde, como também de Verdade Presente, que são os temas sobre o juiz investigador, o santuário celestial e os temas dos 3 anjos. Assim que são muitos os temas que estamos preparando. Também queremos dizer que o material de saúde nós estamos colocando ainda em espanhol, mas para quem fala português se faz bastante fácil entender o espanhol, especialmente porque eu misturo português com espanhol, que é o portunhol. Estamos preparando materiais sobre receitas, sobre caldo depurativo, sobre o enema, sobre a dieta bíblica. Temos muito material, o equilíbrio entre ácido e alcalino, e vários materiais sobre antioxidantes, fitoquímicos. Temos as classes também de naturopatia, que é o curso de obra médico-missionária, e esse curso especialmente nós damos mais material, porque estamos relacionando sempre a profecia com a mensagem de saúde, e usamos a Bíblia como um manual de saúde. Portanto, estamos dando esse material para que você possa preparar-se para servir ao Senhor e estar capacitado para crises que se aproximam. Na página de internet Instituto de Saúde Total, em espanhol, Instituto de Saúde Total, todo junto, e .com, Instituto de Saúde Total.com, temos muito material, vídeos, aí temos em espanhol, mas como mencionava, é bem fácil ler. Quem lê em português pode ler em espanhol também. Queremos também mencionar que nós estamos visitando as igrejas, pregando em português, em espanhol, também recebemos convite em inglês, e estamos muito contentes porque podemos dar esta mensagem em muitos lugares. Queremos agora então, com reverência, ir direto ao tema para que não nos tome muito tempo. Hoje o tema é um tema muito importante. Vamos estar pregando sobre a relação do santuário com a obra do Espírito Santo. Quando nós falamos no Espírito Santo, nós já lemos tantos textos aqui nesse material que estamos falando, mas eu vou ler um texto que todavia, que ainda não é lido. Disse aqui Zacarias.
Zacarias, capítulo 4, versículo 6. É um tema muito bonito. Diz assim, Zacarias 4, 6. Então ele me disse, essa tradução da tela disse, então ele me respondeu dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. E quando conheci a mensagem da palavra de Deus, foi no ano 1980. Conheci a palavra de Deus no Rio Grande do Sul, no Brasil, e eu era católico romano. Talvez algum dia aqui, nesses materiais, vou colocar o meu testemunho, como conhecia o Senhor, ou melhor, como o Senhor me trouxe das trevas para a sua luz maravilhosa. E eu tive o privilégio, naquele ano, 1980, aprender um canto, não por forças humanas, mas pelo Espírito. Não por nossas próprias forças há de a obra terminar, mas pelo Espírito. E aí cantamos mais ou menos 500 pessoas e o teto como que vibrava e a gente podia sentir uma vibração maravilhosa pela presença do Espírito Santo. Que bonito quando nós podemos estudar esse tema na poderosa Palavra de Deus. Eu tenho um livro, eu vou ler hoje bastante livros do Espírito de Profecia, e a maioria deles está em espanhol, porque a minha biblioteca aqui em português é no computador, e eu não tenho agora como abrir o computador no mesmo tempo que eu estou falando, mas eu posso ler em espanhol traduzindo para o português. Então aqui eu tenho o livro O Evangelismo em espanhol, na página 52, na página 52, que é o título Planos para a Campanha, então, ou para evangelismo, não? Diz assim, Deus maneja o timão, Deus dirige, né, o timão, Deus tem o volante. Diz assim, perigos terríveis se acham diante daqueles que levam responsabilidades na causa de Deus. Perigos terríveis se acham diante daqueles que levam as responsabilidades da causa de Deus. Perigos que só pensando me faz tremer, em só pensar me faz tremer. Porém, nos vem esta mensagem, a minha mão está sobre o timão e não permitirei que os homens controlem a minha obra nesses últimos dias. A minha mão maneja ou dirige o timão e a minha providência continuará cumprindo os planos divinos, pese as invenções humanas. E continua o texto, agora é uma parte muito bonita que eu gostaria de compartilhar com você, é na página 52 em espanhol, diz assim, na grande obra final, nos encontraremos com perplexidades com as quais não saberemos como tratar. Porém, não nos esqueçamos que os três grandes poderes do céu estão trabalhando e que uma mão divina está sobre o timão, que Deus fará com que se realize ou se cumpram os seus propósitos. Que bonita cita, que bonito texto. Diz assim, os três grandes poderes do céu estão trabalhando. E quem seriam esses três poderes do céu? Que bonito entender que nós, pela Bíblia, podemos entender a obra do Pai, a obra do Filho e a obra do Espírito Santo. E a obra dos três grandes poderes, como diz aqui a inspiração, esta obra está bem delineada, bem respaldada pela doutrina do santuário. E talvez você vai dizer assim, mas pastor, eu nunca escutei este tema ou esse sermão que existe uma relação do Espírito Santo com a obra do santuário, a doutrina do santuário. Então hoje, ainda que eu não vou ler tudo, mas uma introdução eu quero fazer sobre esse tema, porque, como eu acabo de ler aqui, esse é um tema solene, existem três poderes que estão diante desta obra.
tanto no céu como também na terra. E agora nós não temos o direito, então, de querer dirigir a obra por nós mesmos. Por isso eu comecei lendo Zacarias 4:6, não por forças humanas, não é porque algum pastor por aí prega bonito, que tem muito dom, não é que algum outro sabe administrar bem, que agora a obra vai avançar ao sucesso. Não, o êxito da obra de Deus, o sucesso vem porque existe um poder infalível. E esse poder infalível não está no Vaticano, esse poder infalível não está em Washington, não está aqui em Califórnia, esse poder infalível está no céu, é Deus. Deus é infalível. Portanto, meu querido irmão, nós, com essa introdução, agora temos um tema maravilhoso, aonde nós devemos agora concentrar a nossa mente, a relação da doutrina do santuário com a obra do Espírito Santo. E quando estudamos a doutrina do santuário, como já mencionamos em outros materiais, é triste entender que a maioria das igrejas, quase a totalidade das igrejas, católica romana, evangélicas, pentecostais, ortodoxas, não estudam, não creem, não aceitam e não pregam a doutrina nem do santuário e nem do juízo investigador. E como consequência, por não entender e não interpretar a doutrina do santuário, não existe maneira de entender a lei de Deus, a doutrina da reforma pró-saúde e muito menos a doutrina do juízo investigador. Por isso, meu querido irmão, hoje nós queremos dar alguns textos, porque em uma hora também não podemos avançar muito. Eu vou começar lendo um texto do livro Grande Conflito. Este é um dos poucos livros que eu tenho aqui em português. E vamos na página 491 desta tradução aqui, que fala o grande juízo de investigação. Diz assim a página 491 deste livro, o grande juízo de investigação, o grande conflito, o conflito dos séculos. Diz assim, bem embaixo, no último texto, diz: o assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Está muito claro, diz assim, deve ser compreendido claramente pelo povo de Deus. Todos necessitam por si mesmos de conhecimento sobre a posição e a obra do seu grande sumo sacerdote. Está falando de Jesus. Aliás, ser-lhes-á impossível exercerem a fé que é essencial nesse tempo ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. E vai aí mencionando que cada pessoa tem uma alma para ganhar ou perder, e mais embaixo diz assim: todos os que receberam luz sobre esses assuntos devem dar testemunho das grandes verdades que Deus lhes confiou. E a hora vai confirmando aí, diz assim: o santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens, diz respeito a toda alma que vive sobre a terra. Patenteia-nos o plano da redenção, transportando-nos mesmo até o final do tempo, revelando o desfecho triunfante da controvérsia entre a justiça e o pecado. É de máxima importância que todos investiguem acuradamente esses assuntos e possam dar resposta a qualquer que lhes peça a razão da esperança que neles há. E mais embaixo, né, nesta mesma página 492, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Está falando de Provérbios 28:13. E se os que esconde desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás exulta sobre eles, como escarnece de Cristo e dos santos anjos, pelo procedimento deles, apressar-se-iam a confessar os seus pecados e deixá-los. Por meio dos defeitos do caráter, Satanás trabalha para obter o domínio da mente toda e sabe que, se esses defeitos foram acariciados, será bem-sucedido. Portanto, está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo com o seu fatal sofisma de que lhes é impossível
impossível vencer. Mas Jesus apresenta em seu favor suas mãos feridas, o seu corpo moído, e declara a todos os que o desejam segui-lo: a minha graça te basta. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ninguém, pois, considere incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los. Agora vem uma pergunta: que é fé e o que é graça? Em outro tema podemos falar da fé, mas eu quero dizer aqui que a graça de Cristo é o poder do Espírito Santo. Pois nós poderíamos usar aqui vários textos. São Paulo mencionava que Jesus tirasse o espinho da sua carne, e Jesus disse: a minha graça te basta. Por isso, meu querido irmão, minha querida irmã, agora chegou o momento em que nós devemos viver uma vida de santificação, de pureza, de purificação, porque no céu nós encontramos que Jesus está intercedendo por nós e quer comunicar à sua igreja na terra esse poder, essa graça, e que é a graça de Cristo, é o poder do Espírito Santo que nos leva de vitória em vitória. Então agora já que estou lendo o livro Grande Conflito, eu vou dar um pulo até a página 628, é o capítulo no livro Conflito dos Séculos, que diz: aproxima-se o tempo de angústia. E diz assim, a página 628, agora, enquanto nosso grande sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação. Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio, algum desejo pecaminoso é acariciado, por meio do qual suas tentações asseguram a sua força, mas Cristo declarou de si mesmo: aproxima-se o príncipe deste mundo e nada tem em mim. João 14:30. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória. Tinha guardado os mandamentos do seu Pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para sua vantagem. Esta é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo de angústia. É nesta vida que devemos afastar de nós o pecado pela fé no sangue expiatório de Jesus. Querido irmão, querida irmã, nós então somos chamados agora a vencer a Satanás, a vencer o mundo, a vencer as nossas debilidades da carne. Por isso nós estamos lendo todos esses textos, porque este tema, esse tópico, não nos estão ensinando na igreja de maneira como nós encontramos na poderosa palavra de Deus. Então agora é um tempo em que nós temos pouco tempo para reparar todo o que fez falta no passado. Então hoje, meu querido irmão, nós queremos falar um pouquinho do santuário, ainda que estamos preparando uma série bem ilustrada para que possamos ir pelos móveis do santuário e entender o ritual do santuário, as medidas do santuário, para entender que o centro do santuário é Cristo. Mas ao encontrar a Cristo no santuário, nós vamos entender que também no santuário nós encontramos o Pai, como diz em livro de Hebreus, capítulo 4, 16, acerquemo-nos ao trono da graça. Ainda existe graça. A porta da graça vai fechar, e quando fechar a porta da graça, quer dizer que o Espírito Santo de Deus vai ser retirado. E o Espírito Santo de Deus vai ser retirado dos ímpios. Eu tenho muitos textos hoje aqui para ler. E aqui diz assim, vamos ver qual o texto que nós vamos ler para confirmar isso que nós estamos mencionando. É que eu tenho vários livros com vários textos. Vamos aqui. Não, esse não. Deixa eu
somente confirmar um livro aqui, creio que é o Eventos dos Últimos Dias. Nós vamos ver vários textos. Diz assim, encontrei a página 252, mas eu tenho o livro em espanhol, Eventos dos Últimos Dias, página 252. Diz assim, e é um texto muito importante para o contexto daquilo que nós vamos estudar. Página 252 está falando sobre as 7 últimas pragas e os ímpios. Diz: o Espírito de Deus se está retirando gradualmente do mundo, da terra. E isso quer dizer que está se retirando dos ímpios, não dos santos, porque se o Espírito de Deus se retirasse dos santos, nós seríamos tão maus e pecadores, profanos, como o próprio diabo. Então nós devemos entender que o Espírito Santo está sendo rejeitado pelos ímpios, e por ser rejeitado, e ele vai então apartar-se, como diz aqui, está sendo retirado gradualmente. E o que vai acontecer na ocasião que o Espírito Santo se retira dos ímpios? Satanás também está preparando suas forças do mal, saindo aos reis da terra em todo o mundo para reuni-los debaixo da sua bandeira e prepará-los para a batalha daquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então é isso que vai acontecer, que no mesmo momento em que o Espírito Santo de Deus se afasta dos ímpios, Satanás toma possessão, igual ao que aconteceu com Judas no capítulo 13 de São João. Jesus estava trabalhando com Judas durante muito tempo, e por endurecer o coração à verdade que Jesus pregava, Satanás tomou possessão de Judas, e Judas então, diz o capítulo 13, ele foi possuído por Satanás. E agora, meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos todos os seres humanos diante de duas opções: ou aceitamos a obra do Espírito Santo na nossa vida e no nosso coração, ou rejeitamos, como diz o livro de Hebreus, capítulo 3, se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Endurecer o coração significa rejeitar a obra do Espírito Santo na vida. Por isso que Laodiceia, especialmente, está em perigo, não somente o mundo, porque Jesus, no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículo 20, diz assim: estou à porta e chamo, e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Essa é a obra do Espírito Santo, está tocando a porta do nosso coração, quer entrar, quer participar através de um banquete conosco. Então você vai agora dizer assim: mas o que tem que ver a obra do Espírito Santo com o santuário? Toda a obra de Cristo, meu querido irmão, é uma obra realizada em paralelo com o Espírito Santo. E quando nós entramos em esse tema do Espírito Santo, eu tenho este livro, Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos também está em espanhol, Los Hechos de los Apóstolos, porém o capítulo do Pentecostes, aqui nesse livro, a página 31, menciona a obra do Espírito Santo como sendo uma obra como um mistério. A obra do Espírito Santo é como um mistério. Mas, como diz o livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, os mistérios que Deus revela é para que seu povo entenda, aceite e possa estudar. Então esse tema é um tema que é muito importante, porque por ser o Espírito Santo invisível, talvez que no início ninguém tinha conhecimento do Espírito Santo, pois nós não podemos entender todo, porque é um mistério, mas eu penso que se Lúcifer, lá no céu, tivesse consciência do poder de Jesus e do Espírito Santo como igual o poder do Pai, ele teria pensado 2 vezes em fazer a loucura que fez. Lúcifer
pensou que podia enfrentar a Jesus. Claro que ele não tinha ideia de rebelar-se em contra do Pai, mas ele criou uma batalha contra Cristo, porque o Pai, ao engrandecer este anjo, vamos dizer entre aspas, porque Jesus não é um anjo, ele é Deus, mas ele estava como que, vamos dizer aí entre aspas, ele estava como camuflado, igual como quando ele veio no planeta Terra, ele não se apresentou, eu sou Jeová, não, ele veio camuflado. Os fariseus, os saduceus, os escribas, eles olhavam para Jesus e viam uma pessoa humilde, uma pessoa pobre, uma pessoa, portanto, desqualificada, e por isso eles nem tomaram em conta Jesus. Aí depois, quando Jesus começa a ficar famoso, limpou o templo, começa a fazer milagres, e eles então planejaram matá-lo, porque eles não pensavam que era Deus, eles não o aceitavam como Messias, eles pensavam em apenas uma pessoa que estava fazendo competição e deixando eles para trás. Igual o que aconteceu com Lucifer no céu, porque Lucifer pensava que Jesus estava sendo colocado diante dele e era uma injustiça. Era essa a pregação de Lúcifer no céu, e por isso criou uma batalha. Então, meu querido irmão, agora nós vamos encontrar que a obra do Espírito Santo começa a ser revelada. E nós encontramos na doutrina do santuário esta obra do Espírito Santo de uma maneira tão visível, e poucos estão pregando e ensinando essa doutrina. Então, meu querido irmão, a obra do Espírito Santo agora é uma obra solene, porque é o Espírito Santo que vai dar o poder, o dinamis, a capacidade para a igreja resplandecer, como nós encontramos em Apocalipse 18, de 1 a 4, e a terra será iluminada com a glória de Deus. Então, meu querido irmão, quando nós abrimos a Bíblia, nós encontramos já nos primeiros versículos: no princípio criou Deus os céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Nós encontramos então que Jesus é o agente criador, mas o Pai está presente e o Espírito Santo também participa da obra da criação. Por isso, quando nós vamos em Gênesis capítulo 1, o primeiro, versículo 26, diz assim: façamos, no plural, façamos o homem à nossa imagem. Então, quando a Bíblia diz façamos o homem à nossa imagem, está falando no plural da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quer dizer que nós fomos criados à imagem de Deus. E agora nós então entendemos que nós somos criados para ter uma relação com esse Deus, Pai, Filho e o Espírito Santo. E ainda nesse tema, tema de agora, eu quero colocar isso no final, como que agora Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, outra vez, querem habitar em nós. É algo maravilhoso, é um solene privilégio, e isso envolve, meus irmãos, envolve não somente privilégio, envolve responsabilidades. Temos uma tarefa que fazer para que possamos permitir que o Espírito Santo habite em nós. Então, quando nós lemos o livro de João, o livro de João, o Evangelho de João, estão cheios de textos com referência à obra, o poder, a transformação que o Espírito Santo quer fazer em nós. Jesus foi muito claro com Nicodemos, não vou entrar em todos esses versículos. O capítulo 3, versículo 3, diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E o capítulo 3, versículo 5, diz: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, primeira coisa, nós temos que ver o reino de Deus. Em outras palavras, nós estamos cegos e não podemos ver, sendo carnais. Agora o Espírito Santo vindo, ele nos abre os olhos, e agora ele é o colírio, nos vai dar a visão correta, e esse discernimento do Espírito Santo nos vai poder agora permitir entrar no reino dos céus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós vemos que é imprescindível a obra do Espírito Santo, é importantíssima a obra do Espírito Santo. Mas existem muitos pastores, evangelistas, pregadores que estão pregando muitos sermões sobre o Espírito Santo, sermões poderosos, sermões que estão dando ao povo uma compreensão correta da obra do Espírito Santo.
mas eu queria, nesse tema de hoje, agregar alguns detalhes que nós não encontramos em todos os sermões que ouvimos. Nós queremos hoje relacionar a obra do Espírito Santo um pouquinho, porque não vamos poder alargar muito, com a obra do santuário. Por que estamos relacionando o Espírito Santo com o santuário? Porque o apóstolo São Paulo se esforça no livro de Hebreus, especialmente para dar esse tema. E eu quero, nesse pouco tempo que tenho, dar esta mensagem. Vamos começar no capítulo 9 do livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 9, nós encontramos aqui algumas palavras muito importantes para o tema de hoje. Eu não vou fazer menção de todo o capítulo 9, porque esse capítulo 9 é solene, e esse capítulo 9 nos dá muita luz sobre o santuário, especialmente sobre o juízo, como o versículo 27, que diz que aos homens está ordenado viverem uma só vida, e depois disso vem o juízo. Mas o capítulo 9, nos versículos 1 até o versículo 5, está mencionando sobre o santuário, e aí menciona os móveis do santuário no capítulo 9, versículo 2, no versículo 3, está falando no lugar santo, no lugar santíssimo. Mas o versículo 8, então, nos vai mencionar algo interessante. Vamos ler Hebreus 9, verso 8. O Espírito Santo, aí diz assim, dando o Espírito Santo a entender com isso que o caminho do santuário não estava descoberto enquanto subsiste a primeira tenda, ou o primeiro santuário. Quando fala a primeira tenda, entendemos que é o santuário de Moisés, porque era como na tenda. Já depois o santuário de Salomão era um edifício. Esse de Moisés era uma tenda que se podia transportar ao largo do deserto pelos 40 anos que peregrinaram. Então a palavra que me chama a atenção é que quando está falando do santuário lá de Moisés, e você pode ir no livro de Êxodo, do capítulo 25 até o capítulo 40, tem uma riqueza de informação sobre os móveis, as medidas, o material, toda a construção do átrio, do lugar santo, do lugar santíssimo, como a glória de Deus, no capítulo 40, enche o santuário, e eu estou preparando alguns sermões sobre isso. É muito importante de que nós sigamos as instruções do Senhor, como Moisés, quando construiu esse santuário do deserto, de igual maneira como Noé construiu a arca com todas as dimensões, e agora quando Deus viu que completou a obra, Deus agora enviou a sua glória. Isso é algo fantástico que nós encontramos aí. E também em Levíticos, por exemplo, o capítulo 4 fala sobre as ofertas, as ofrendas, o sacrifício, o holocausto, tudo que era realizado no ritual do santuário. No capítulo 16 de Levítico, nós encontramos o dia da expiação, que era a grande festa, quando o povo de Deus era limpo, purificado e aceito como salvo. E também no capítulo 23 do livro de Levítico, nós encontramos as festas, as 7 festas que marcavam a religião dos judeus e também a vinda do povo de diversos lugares para adorar o Senhor. É bonito estudar isso. Mas nós então, agora no capítulo 9 de Hebreus, como acabamos de ler, diz assim, dando o Espírito Santo a entender. O que significa isso? Que a obra do Espírito Santo verdadeiro da Bíblia, o Espírito Santo verdadeiro de Deus, a obra dele é dar a entender como funciona o santuário. Então, meu querido irmão, lendo o contexto, nós vamos entender que o santuário começou no tempo de Moisés, mas nós já temos evidência do sacrifício desde a porta do Éden, quando Deus traz o primeiro cordeiro, ou manda Adão trazer o primeiro cordeiro, e Deus descarrega agora a sua ira, a sua justiça, não em contra Adão e Eva, mas contra o cordeiro. Então, desde o Éden, nós já temos evidência da doutrina do santuário, até o livro de Apocalipse. Então, vem a pergunta de $1 milhão, se essa doutrina é tão importante e a obra do Espírito Santo é iluminar esta doutrina do santuário, por que as igrejas não pregam esse tema?
Então significa que esse Espírito Santo que está por aí e que as pessoas gritam e que recebem esse Espírito Santo, mas que nunca ensina a doutrina do santuário, não é necessário ser muito inteligente para entender. Não é o Espírito Santo verdadeiro. O Espírito Santo verdadeiro, disse aqui, dá a entender que agora que termina em operação o santuário terrestre, o terrenal, a primeira tenda, que era essa da terra, agora vai ser inaugurada uma tenda, ou um santuário, ou um edifício celestial. Você vai dizer assim, ai pastor, você já está inventando isso. Não, não estou inventando, porque quando nós estudamos o livro de Hebreus nos deixa bem clara essas palavras. Vamos ler agora o capítulo 10. Hebreus capítulo 10, porque aqui nós encontramos claramente que o apóstolo São Paulo, ele deixa bem claro que o Senhor, ele tem um santuário celestial. Deixa eu ver, eu tenho dois textos. Vamos, quem sabe, vamos pular um pelo tempo. Temos muitos versículos. Vamos aqui ao capítulo. Deixa eu pegar a referência. É que eu uso sempre a Bíblia em espanhol. É o capítulo 12, versículo 22. Isso. Diz assim o capítulo 12, versículo 22. Mas tendes chegado ao monte, capítulo 12, versículo 22. Vamos colocar na tela esse texto, aqui já temos. Mas tendes chegado ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a miríades de anjos, versículo 23, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos escritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então aqui claramente, meu querido irmão, está dizendo que no céu existe uma cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial. Esse templo, a Nova Jerusalém, é a morada de Deus, a Sião, a cidade de Sião, a cidade do Deus vivo. Quando nós lemos o Salmo 48, nós entendemos claramente o capítulo 48, ali no versículo 2, mas agora eu não vou entrar nesse tema, mas queria dedicar esse versículo, porque nós vamos ler várias vezes que esta é a cidade de Deus, o Monte Sião, e ao mesmo tempo, aí nesse lugar existe um santuário. Lê comigo Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. Aí nós vamos encontrar claramente as palavras e agora não precisamos mais apenas comentar. Estamos agora lendo com evidência. Diz assim, Hebreus 8, 1. Ora, do que estamos dizendo, o ponto principal é este. Temos um sumo sacerdote, está falando de Jesus, tal que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade. Versículo 2. Como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor fundou e não o homem. Versículo 1 menciona que é nos céus. Versículo número 2 é o verdadeiro tabernáculo. Quedou claro? Claro que sim, está muito claro. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, a obra do Espírito Santo, diz o apóstolo São Paulo, é ajudar-nos a entender, a ter esse discernimento de que existe uma obra que era realizada pelo santuário terrestre, mas agora, Jesus indo para o céu, esta obra foi transferida para o céu. Por isso nós pregamos o juízo investigador. Claro que me faltaria tempo para ler tantos textos. Eu quero comentar com você agora algo interessante que nós encontramos nesse livro, Conselhos sobre o Regime Alimentício. E esse livro, Conselhos sobre o Regime Alimentício, é um livro
poderoso, porque aqui não fala somente sobre a carne, o queijo, sobre o café, o açúcar refinado, mas esse livro fala sobre a preparação para o céu. Deixa eu, primeiro, eu ia ler esse texto, mas eu vou mudar um pouquinho agora. Diz assim, parágrafo, é que minha mente já vem em espanhol, o parágrafo 651, parágrafo 651, que está na página 454, mas não vai harmonizar, porque está em espanhol. Mas pelo parágrafo você vai conseguir entender qual é o texto que eu estou lendo. Disse assim, a preparação para a trasladação, para entrar no céu. Diz assim, os que esperam a vinda do Senhor, com o tempo eliminarão o consumo da carne. A carne deixará de formar parte do seu regime. Agora eu vou na outra página, na página 455, no parágrafo 653. Eu não vou ler todo o parágrafo, porque eu quero ler da metade do parágrafo, que é pequeno. Diz assim, Deus pede que os apetites sejam purificados e que se renuncie às coisas que não são boas. Deus pede que abandonemos esse apetite, esse apetite que é mundano, que é profano, e agora que nós renunciemos a todas as coisas que não são boas. E disse assim, esta obra deve ser feita antes que o seu povo possa estar diante de Deus, como um povo perfeito. Nossa, esses textos são poderosos. E agora então, eu vou naquele primeiro que eu queria ler, que é o parágrafo 79, na página 67. Parágrafo 79, diz assim, o Espírito de Deus, agora está falando do tema que eu estou pregando hoje, diz assim, o Espírito de Deus não pode vir em nossa ajuda e ajudar-nos, assistir-nos no aperfeiçoamento de um caráter cristão enquanto estamos satisfazendo ao nosso apetite em prejuízo da nossa saúde e enquanto o orgulho da vida nos domina. Então, aqui é poderoso esse texto, diz que o Espírito Santo não vai poder me ajudar e ajudar a preparar esse caráter para o céu, esse caráter cristão, enquanto estamos satisfazendo o nosso apetite pervertido. E no parágrafo 80, pois que alguns talvez pensam, isso não importa de comer carne, isso não tem que estar pregando isso. Agora escuta isso no parágrafo 80, página 67. Também em espanhol diz assim, todos os que participam da natureza divina escaparão da corrupção que está no mundo pela concupiscência. É impossível, disse aqui, é impossível que os que satisfazem o apetite obtenham a perfeição cristã. O que significa isso? Que o Espírito Santo não nos vai ajudar a desenvolver um caráter para que nós possamos chegar à perfeição que necessitamos para estar na presença de Deus. Por isso, meu querido irmão, a vida nesse planeta é uma corrida, é uma maratona. E nós estamos do átrio, da entrada do santuário, correndo a carreira que devemos fazer ou alcançar até o lugar santíssimo, que é o trono da graça. Por isso, em Romanos 12, diz assim, corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Então, nós não podemos chegar a uma perfeição se nós não temos a ajuda do Espírito Santo. E o Espírito Santo não nos vai ajudar, disse aqui, enquanto temos orgulho, enquanto estamos satisfazendo um apetite carnal ou pervertido, e enquanto nós não nos rendemos ao Senhor. E já que eu estou lendo aqui essa página, deixa eu continuar o parágrafo 81, que diz assim, esta é a verdadeira santificação. Não é meramente uma teoria, uma emoção, uma forma de palavras, senão um princípio vivo e ativo que entra na vida diária, na vida cotidiana.
requer que nossos hábitos no comer, beber e vestir sejam tais que assegurem a preservação da saúde física, mental e moral, para que possamos ser apresentados ao Senhor, ou apresentar ao Senhor os nossos corpos, não como uma oferta corrompida por maus hábitos, senão como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Meu querido irmão, é sério o que eu estou lendo, muito sério. Por quê? Porque está muito claro aqui no livro de Hebreus, de que nós agora devemos dar entrada ao Espírito Santo na nossa vida, e somente recebendo o Espírito Santo nós vamos poder desenvolver um caráter que possa ser recebido no céu. E por isso no capítulo 10 do livro de Hebreus, que é o que eu estava lendo, nós vamos encontrar claramente no capítulo 10, deixa eu pegar a referência aqui porque eu tenho na outra Bíblia, diz assim no capítulo 10, versículo 29, capítulo 10, versículo 29, diz assim, meu querido irmão, porque aqui está dando exortações a respeito dos cuidados, de que nós devemos ter muito cuidado. Vamos ler então o versículo 29, diz assim: de quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar a quem? Ao Espírito da graça. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, nós temos que ter cuidado para não endurecer o nosso coração. Por isso que, falando da doutrina do santuário e da doutrina do Espírito Santo, é claro no livro de Hebreus que através do santuário o Espírito Santo está intentando transformar nosso caráter, e resistir ao Espírito Santo é um perigo, que disse aí no texto que nós colocamos: maior castigo será julgado aquele que pisar o Filho de Deus. E que significa pisar o Filho de Deus? É rejeitar o sacrifício que Cristo fez por nós lá no altar de holocausto, e que é um símbolo da cruz do Calvário. E o Espírito Santo vai ser ultrajado, quer dizer, o Espírito Santo vai ser ofendido, o Espírito da graça. E eu tenho outro texto aqui também, que é o mesmo livro, no capítulo 6, versículo 4. Capítulo 6, versículo 4, do mesmo livro de Hebreus. Vamos por aí. Diz assim: é impossível, outra exortação também sobre os perigos espirituais, é impossível que os que uma vez foram iluminados e aprovaram o dom celestial, e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo. Então, meu querido irmão, continua o versículo 5 para que podamos entender o contexto, não? E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, versículo 6, e depois caíram. E que sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que quando a eles estão crucificando de novo o Filho de Deus e o expondo ao vitupério. Por isso, meu querido irmão, se nós fomos participantes do Espírito Santo, se recebemos luz, se fomos iluminados, temos que ter muito cuidado para não cair dessa graça e perder assim o privilégio de ser guiado pelo Espírito Santo. E ainda parece que eu tenho outro texto, deixa eu ver, capítulo 10, do mesmo livro de Hebreus, capítulo 10 e o versículo 15. Deixa eu ver se eu já não li. Não li. Diz assim, aqui a obra, agora sim, porque eu estou falando da obra do Espírito Santo no santuário. Qual é a ênfase do Espírito Santo? Capítulo 10, versículo 15, diz assim: e o Espírito Santo também nolo testifica, porque depois de haver dito, versículo 16, disse assim: este é o pacto, a minha Bíblia diz, esta é a aliança que farei com eles. Este é o pacto que farei com eles depois daqueles dias, disse o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seu entendimento. Acrescenta. Meu querido irmão, minha querida irmã, esta é a obra do Espírito Santo, porque no versículo 15, vamos pôr o versículo 15 outra vez, diz assim: o Espírito Santo também nolo testifica.
E aonde nós encontramos esta obra do Espírito Santo? Esta obra do Espírito Santo está muito clara no livro de Ezequiel, no livro de Jeremias. Esses livros, eles falam claramente que o Espírito Santo, nos últimos dias, colocaria a lei de Deus na mente do povo de Deus e também nos seus corações. Qual é a obra do Espírito Santo? Tirar. O apóstolo São Paulo menciona muito isso no livro de Romanos, mas o tempo não me permite ler Romanos aí no capítulo, especialmente no capítulo 8, ele vai mencionar claramente a obra da carne, a obra do Espírito. A obra da carne é pecado, é impureza, profanação, mas a obra do Espírito Santo é vida, paz. E isso, meu querido irmão, como diz em Gálatas também, capítulo 5, o capítulo 5 menciona bem claro os frutos da carne e o fruto do Espírito. E aí menciona o amor, paz, longanimidade, e fala também do domínio próprio, da temperança. Quer dizer, tanto a Bíblia como o Espírito de Profecia estão em harmonia, meu querido irmão, que a obra do santuário é a obra de operação, de cirurgia, onde que Deus vai arrancar o coração de pedra, onde que Deus vai arrancar de nós esse ADN, o DNA carnal, que nós recebemos por, vamos dizer, por hereditariedade, por herança genética, e Deus vai colocar agora o ADN de Deus, o ADN de Cristo, impregnado através da obra do Espírito Santo em nós. Por isso, meu querido irmão, nós encontramos no pátio, nós encontramos o altar de holocausto e a vasilha que tinha água. A água é o símbolo do Espírito Santo. Quando nós vamos ao livro de Daniel, no capítulo 7, encontramos que foram postos tronos e o ancião de dia se assenta, e por debaixo do trono tinha um rio de água. Esse rio de água, meu querido irmão, é a presença do Pai e do Espírito Santo. E no capítulo 7, versículo 13, disse que agora um como o Filho do Homem se aproxima e se acerca ao trono. Quer dizer, aí nós temos a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória a Deus. Os três poderes do universo estão reunidos para agora levar adiante o juízo. Se abriram os livros e começou o juízo. Então encontramos também, meu querido irmão, que a água está na porta do santuário. Nenhum ser, nem os sacerdotes durante todo o ano e nem o sumo sacerdote uma vez por ano, não poderiam entrar. Perdão, não poderiam entrar no santuário se não se lavassem. Deveriam purificar-se, entrar ao santuário, entrar à tenda, entrar ao edifício, sem lavar-se na água, era símbolo de morte, era significado que tinham que morrer, tinham que morrer. E agora nós temos a mesma mensagem, não ser limpo, não ser purificado, não ser transformado, entrar com o pó da terra, com a contaminação de fora no santuário. Leia Levítico 10. Já o meu tempo está acabando, não tenho mais tempo, mas Levítico capítulo 10 menciona que Nadab e Abiú intentaram vir à presença de Deus com fogo estranho e, portanto, estavam trazendo abominação diante de Deus e foram mortos os dois de maneira por fogo, queimados. Então, num lugar santo também nós encontramos a obra do Espírito Santo. Encontramos, meu querido irmão, de que há um candeleiro, um candelabro, um castiçal que tem agora 7 ramas, porque é uma árvore. Agora eu não vou tocar nesse tema, mas esse candeleiro, esse castiçal de ouro, era em forma de uma árvore. E tinha 7 ramas, e tinham frutos, e tinha em cada parte lugar para uma luz. Era como então uma lâmpada. E agora esse azeite era o que promocionava o fogo. É símbolo do Espírito Santo. O azeite também. Meu querido irmão, nós encontramos em Apocalipse, e agora isso nos traz bastante luz a respeito do lugar santo, no capítulo 5, leia Apocalipse, capítulo 5, diz aqui claramente no versículo 12, Apocalipse, no capítulo 5, vamos ler o livro de Apocalipse, capítulo 5,
Deixa eu só pegar a referência, porque essa Bíblia em português faz muito tempo que não leio e não marco. Então eu uso bastante a Bíblia em espanhol. Deixa eu só pegar a referência aqui. Apocalipse capítulo 5. Perdão, é capítulo 4, versículo 5. Apocalipse, vamos colocar na tela, que bonito texto. Apocalipse capítulo 4, versículo 5, diz assim: E do trono saíam relâmpagos, e vozes, e trovões, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Para uma pessoa que não entende o santuário, ler esse versículo não tem muito significado. Mas quando nós entendemos a doutrina do santuário, esse versículo me diz claramente que estamos entrando ao lugar santo. É o momento quando Jesus regressa ao céu, vai ser ungido, e agora Jesus vai sentar-se com o Pai, como diz o capítulo 3 de Apocalipse, versículo 21, ao que vencer, lhe darei que se sente comigo no meu trono, como eu he vencido, e me sentado com meu Pai no seu trono. Então, meu querido irmão, diz claramente, ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então agora no capítulo 4, versículo 5, nós encontramos que o trono é símbolo da presença de Jesus com o Pai. Por isso que a mesa dos pães, ela tem 2 coroas. Em outro tema, nós vamos ler isso com calma. E agora, vamos ler o texto outra vez, para que agora entendamos. E do trono, onde está Jesus e o Pai, saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono, quer dizer, no outro lado da sala, na frente do trono, na frente da mesa dos pães da preposição, que tinha 2 coroas, disse aí, ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. Aí, meu querido irmão, nós temos no lugar santo a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso, meu querido irmão, nós te convidamos a estudar a doutrina do santuário e a doutrina do Espírito Santo. Qual é a obra do Espírito Santo? A obra do Espírito Santo é trabalhar com Jesus para que nós possamos ser aceitos na presença do Pai. E você vai dizer aí, onde que está escrito isso? Nós encontramos no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 26. Eu tenho que andar rápido porque agora tem pouco tempo e eu tenho muito ainda que falar, mas nós temos que resumir. Romanos 8, versículo 26, diz assim: Da mesma maneira, ou do mesmo modo, também o Espírito nos ajuda na fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer que, da mesma maneira como Jesus intercede por nós e busca a aceitação do Pai para conosco, também da mesma maneira diz que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas, porque nós não sabemos orar ou pedir como devemos pedir e orar, mas o Espírito intercede por nós. Por isso, meu querido irmão, nós agora vamos ler o versículo final, e eu vou ler esse versículo no livro de João, capítulo 14, porque no começo do tema eu mencionei este tópico e agora eu vou terminar. Vamos ler o capítulo 14, o versículo 15, diz assim: São João, Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, diz assim: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E o versículo 16 diz: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja sempre convosco, ou convosco para sempre. Quer dizer que se nós guardamos a lei de Deus, se nós obedecemos a lei de Deus, Jesus vai estar intercedendo diante do Pai, para que o Pai nos envie o Espírito Santo. E o que vai acontecer, meu querido irmão, minha querida irmã? Aqui diz assim a palavra de Deus, no mesmo livro de João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz os dou, não la vos dou como o mundo la dá. Não se turbe o vosso coração,
e nem se atemorize. Esta é a mensagem, meu irmão. E quando vem o Espírito Santo, nos vai ajudar a lembrar todas as coisas que lemos, que estudamos. E agora eu termino com o versículo 23, que diz assim, agora para terminar o tema de hoje. Respondeu-lhe Jesus, se alguém me amar, guardará minha palavra. Meu Pai o amará e viremos para ele. E olha o verbo. E viremos para ele, e viremos a ele, e nele faremos morada. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque eu li com ênfase, porque quando nós aceitamos a Jesus, Ele envia o Espírito Santo. E quando o Espírito Santo vem ao nosso coração, agora ele não entra sozinho, ele vai trazer a presença do Pai e do Filho junto com ele. Nós acabamos de ler. O apóstolo São Paulo faz uma pergunta: não sabeis que sois o templo do Espírito Santo? Da mesma maneira como o Espírito Santo habitava no templo do deserto, no templo de Salomão, de Zorobabel, de Herodes, também o Espírito Santo agora na terra quer habitar no templo do nosso corpo. O Espírito Santo vai ser retirado dos ímpios, mas nunca do povo fiel de Deus. O Espírito Santo quer tirar esse coração de carne, quer tirar toda a profanação e quer purificar-nos, e o santuário será purificado. Que Deus te abençoe e que Deus nos guarde. Vamos orar. Querido Pai, muito obrigado pelo teu amor, graça e misericórdia. Envia teu Espírito Santo, Senhor, para transformar nossa mente, nosso coração, para obedecer tua palavra. Pedimos por Jesus. Amém. Metroevangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metroevangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias. Metroevangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor